1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E até aí está bom. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a se revelar a nós mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e que o Senhor venha a tratar conosco aquilo que vai causar transformação. Nós não queremos, meu bom Deus, ser enganados, nós queremos a palavra que vem do céu, a palavra boa, o pão da vida, que só Jesus pode fornecer. Nós não queremos, meu Pai, o nosso ego massageado. Esta, meu bom Deus, não é uma palestra motivacional. Esta, meu bom Deus, é uma santa hora onde nós precisamos ser transformados. Meu bom Deus, que o Senhor venha transformar, tira de nós, Pai, tudo que não te agrada, tudo aquilo, meu bom Deus, que nos afasta de Ti, aquilo que entristece o Teu coração, Pai, e que nos coloca mais longe das Tuas promessas e do Teu propósito nas nossas vidas. Que o Senhor venha se revelar, que eu venha, meu bom Deus, nesse momento a me diminuir e o Senhor venha crescer nesse altar para a glória do Teu santo nome. E você que crê diz amém. Amém. Pode se assentar. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eu já tive a oportunidade de pregar outras vezes, era uma igreja problemática, todos vocês já sabem, mas Paulo está falando aqui sobre uma situação muito particular, que a igreja de Corinto, ela não entendeu a santidade do momento da Santa Ceia. A igreja de Corinto, ela era já uma igreja muito problemática por causa da sua história, do seu histórico. Era uma igreja posicionada na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária. E por ser portuária, recebia todo tipo de gente que vinha de toda parte do mundo. Na maioria das vezes, gente problemática, tão problemática quanto aqueles que já residiam. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meio da igreja e as pessoas começaram a se converter. As prostitutas, que antes andavam de cabelos curtos, raspados, elas já agora andavam com véus na cabeça para mostrar que elas não eram mais prostitutas. Até que o cabelo crescesse, o véu tampava a vergonha, porque naquele momento, naquela época, para aquele povo, as prostitutas elas eram obrigadas a se mostrar como prostitutas. E como que elas faziam isso? Elas tinham que raspar a sua cabeça. Elas eram completamente carecas, assim como eu. Então as pessoas olhavam e diziam, era prostituta. Mas todas as vezes que as pessoas apontavam os erros das outras pessoas, mesmo convertidas, a maioria delas ainda cometia erros na presença de Deus. Ainda cometia os mesmos erros que eles cometiam fora da presença de Deus. Então Paulo está falando aqui, na verdade, Paulo está dando uma dura na igreja. Olha, vocês estão indo para a Santa Ceia sem entender o sacrifício de Jesus. Vocês estão pensando que a Santa Ceia é um momento de glutonaria. As pessoas iam para a Santa Ceia e se fartavam com pães, enquanto haviam irmãos que não comiam absolutamente nada em casa. E na oportunidade única que eles tinham, talvez, de comer alguma coisa, seria naquele momento de Santa Ceia, de relembrar o memorial que Jesus deixou para nós. E Paulo está dizendo assim, alguns glutões continuam tão glutões que não deixam nem para aqueles que passam fome em casa. O que o Espírito nos revela é o seguinte, é que mesmo tendo recebido aquilo que o Senhor nos deu, nós ainda não entendemos que nós temos que compartilhar o pão da vida.
Nós temos que compartilhar com aqueles que ainda não têm. E aqueles que não têm, quando olham para nós, eles veem em nós pessoas tão falhas, tão pecadoras, quanto eles mesmos são. E eles dizem assim, para que eu vou para a sua igreja? Porque olha só, porque o Satanás, o inimigo, ele é sujo. Ele diz assim, olha só para a sua vida. Olha só, você que está querendo me falar de Jesus, olha só o tipo de pessoa que você é. Você continua mentiroso, você continua fanfarrão, você continua falastrão, você continua com as mesmas piadinhas sem graça, você continua falando sobre pornografia, você continua mexendo com a mulher dos outros. Olha só, não pode passar um rabo de saia que você, tá acompanhando junto. Olha só, a igreja tem que entender, eu preciso entender. Não estou falando de você, eu preciso entender que eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi muito precioso. A justiça de Jesus cobre a minha injustiça. O meu Jesus, o nosso Jesus que é perfeito, cobre todas as minhas imperfeições. Pastor, eu não sou santo, mas eu não estou falando de você ser santo, porque aquele que era santo já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu estou falando em buscar a santidade, que é diferente. Porque quem nos santifica é o Senhor. Mas nós começamos a falar sobre posicionamento. Então, eu entendo, o Espírito do Senhor me revela que quando eu honro ao Senhor, eu simplesmente me coloco numa posição diferenciada daquela que eu ocupava antes de conhecer Jesus. O evangelho que não muda a vida, o evangelho que não transforma a vida da pessoa, é um evangelho que não tem nenhuma utilidade. É um evangelho que ela não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque não engane-se, você que vem aqui todo domingo. E olha, eu quero te lembrar, quarta-feira é o nosso primeiro culto. Quarta-feira às 8 horas da noite. Amanhã eu coloco o folder, tá? Quero você aqui na presença de Deus comigo para orarmos, para buscar. Vai ser um culto mais rápido, mais dinâmico. Não vai ser um culto tão longo como é o culto de domingo, porque aqui nós viemos para entregar mesmo. Tem horário de começar, mas a gente não sabe que hora que termina, porque para Deus a gente não pode estabelecer. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar. É um culto mais dinâmico, onde você vai vir buscar poder de Deus, você vai vir buscar grandes milagres, cura, libertação, você vai buscar solução para os seus problemas financeiros. Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Vai ser pago o preço de jejum e oração para que haja manifestação de milagre e de poder de Deus às quartas-feiras. Se você conhece pessoas passando dificuldade, se você conhece pessoas passando necessidade, seja ela qual for, traga para o culto de quarta-feira, porque nós ouviremos aqui testemunhos grandes, fortes e manifestação do poder de Deus. Quem crê diz amém. Amém. Presta atenção, evangelho que não transforma a minha vida é um evangelho que é totalmente ineficaz. Eu não entendi. Muitas pessoas obrigam, existem pastores e pessoas que dizem assim, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. A pessoa de tão cansada de ouvir aquilo, ela diz assim, então tá bom, aceito. É por causa da canseira, da repetição, mas ela não entendeu nada. Porque não é simplesmente levantar a mão e dizer assim, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Isso não é suficiente. Esse é o início, é o primeiro passo da caminhada, da jornada. Toda jornada começa com um passo. E toda jornada, existe uma distância a ser cumprida. Essa distância é a caminhada. Caminhada na presença de Deus. Caminhada na presença de Deus. Para que eu caminhe na presença de Deus, eu tenho que deixar tudo o que eu conheço, o que eu considerava que era bom, que fazia e me trazia prazer para a minha carne. Eu tenho que abandonar tudo isso para carregar a minha cruz. Porque Jesus deixou escrito, aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e vem atrás de mim e me segue. Tomar a nossa cruz significa renúncia. Pastor, mas eu pensava que essa igreja é uma igreja que prega prosperidade, uma igreja que só fala de dinheiro. Não. Isso é resultado de posicionamento. Isso é resultado de fé, de crença. Isso é resultado de honra. Quando eu honro a Deus, as bênçãos financeiras, como nós lemos em Deuteronômio 28, elas vão me alcançar, elas vão impactar a minha vida. Mas isso não vai acontecer se não houver transformação de vida. Transformação de vida é quando eu entendo, não precisa de nada sobrenatural acontecer, que eu preciso me reposicionar
na presença do meu Deus. Eu preciso impactar vidas de outras pessoas. Quem é Jesus no meu trabalho? Sou eu. Quem é Jesus no seu trabalho? Junto aos seus colegas, junto aos seus familiares. É você. Se você não for impactado pela cruz de Cristo, você vai começar a seguir os mesmos pecados que você seguia antes. Você vai voltar o caminho de volta. Você vai fazer o caminho de volta. Ao invés de você seguir para mais próximo da cruz de Cristo, estando na igreja e pecando, não seguindo aquilo que Cristo nos ensinou, não praticando aquilo que Ele deixou para nós, você está pensando que está andando para o lado da cruz, mas na verdade você está andando no sentido contrário, em direção ao abismo. A minha função aqui como pastor é abrir os seus olhos para isso, porque vai chegar em determinado momento que Deus vai dizer assim: Cláudio, Ele não vai me chamar de pastor Cláudio, não. Porque não há nenhum privilégio nisso. Existe responsabilidade. Cláudio, cadê o povo que eu deixei nas suas mãos? Cadê o povo da grande comissão Church? Pastor, Jesus, estou falando com o pastor dos pastores, amém? Está aqui. Está aqui a vida da Sassá, da Sabrina, está aqui a vida da Ana, está aqui da Nicole, da minha esposa, está aqui a vida do Jonas, da Luísa. Cada um de vocês. Alguém vai ter que dar conta da vida de vocês. Se eu prego o evangelho da transformação, se eu prego o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que muda as vidas, pastor, minha casa está toda avacalhada, meu marido está todo avacalhado, traz ele para a igreja, o Senhor vai fazer um milagre. Ele vai começar a ouvir a palavra vai entrar dentro dele, vai impactar a vida dele e as coisas vão acontecer. E começa a dar tchau, começa a despedir desse marido carne, desse marido natural, porque vai começar a haver mudanças. Você vai começar a enxergar o marido sobrenatural, o marido espiritual, o homem de Deus, posicionado, aquele que não deixa a esposa vacilar na fé, aquele que ensina os filhos a estar na presença de Deus, a estar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus desde pequenininho, aquele que ensina os filhos a serem dependentes não do trabalho, não da inteligência, não do negócio, não do patrão, não do dinheiro, mas do Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terras e tudo que você consegue enxergar. Tudo que nós vemos é criação de um Deus poderoso, Deus forte, um Deus de guerra, que se posiciona à frente dos seus nas suas dificuldades. Mas ele só se posiciona para aquele que deixa Deus fazer. Porque se eu decidir fazer pela força do meu próprio braço, Deus não entra. Deus não entra na história. O evangelho que não transforma as vidas das pessoas é um evangelho que é totalmente inócuo, que não leva ninguém para o céu. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem acompanhado isso. Algumas pessoas fazem desse lugar santo, muitas vezes palco de apresentação. Hoje em dia, se nós assistimos pregações na internet, a grande maioria delas são pregações que muito mais se parecem com palestra motivacional, que vão encher o ego do homem. Porque você é isso, você é aquilo, você foi feito para brilhar, você foi feito para crescer, você foi feito para ter sucesso. E onde que está a cruz de Cristo? Onde é que está o auto-sacrifício? Eu deixar as minhas próprias vontades todas para trás. Ou você acha que eu não gostaria de pecar de vez em quando? Pecado é gostoso. Por quê? Porque massageia a carne. Mas todas as vezes que eu abrir mão da cruz a favor do pecado, eu estou matando Jesus de novo. Eu estou matando Jesus. Eu, mais ninguém. Porque sou eu que estou errando naquele momento. O evangelho que não me transformar, o evangelho que não me fizer entender que o meu pecado coloca Jesus na cruz todas as vezes, de novo. Porque para que eu peça perdão e tenha efeito esse perdão, o perdão ele é só concedido uma vez. Uma vez. Jesus dizia, os seus pecados estão perdoados. Vá e peca de novo. Era isso que Jesus dizia? Você pode pecar de novo, a graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Você peca, eu perdoo, peca, eu perdoo, peca, eu perdoo. É isso que é graça. Não, isso não é graça. Isso é libertinagem. Você recebe um benefício, você recebe uma liberdade,
e você transforma essa liberdade em bagunça. Você transforma a liberdade que Jesus nos deu em um picadeiro. Você acha que vale tudo, que pode se fazer tudo, que Deus é bobo, que Deus perdoa tudo. É só eu pedir perdão que Ele de novo está lá com as mãos estendidas. Nós estamos vivendo um momento que é o momento da graça. Mas, veja bem, seja sério, posicionado na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, o dia da salvação é hoje, é agora. Por quê? Porque eu não sei o que acontecerá da minha vida daqui a 5 minutos. E pode ser, e eu creio que existem muitas pessoas que partem sem a oportunidade de pedir mais uma vez perdão para o Senhor Jesus. Porque esse é o momento de pedir perdão, mas é também o momento de conserto na presença de Deus. Porque o pedido de perdão que não gera um conserto não é pedido de perdão. Não é pedido de perdão. Para que o pedido de perdão haja e faça aquilo que ele veio para fazer, que é realmente regenerar a pessoa, transformar a pessoa, para que isso aconteça, eu tenho que estar posicionado. Voltamos no começo do culto de novo. Posição. Uma vez que eu me posiciono, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer? É quando eu começo a rejeitar o pecado. Deus sabe a luta que é. Deus sabe a luta que é. Deus sabe o esforço. Mas aí vem o Espírito Santo Consolador e nos ajuda naquele momento. As primeiras vezes que eu digo não para o pecado, elas sempre vão ser mais doloridas. Sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil a primeira vez que eu tento andar na presença de Deus. Mas a segunda vez já vai ser muito mais fácil do que a primeira vez. O segundo não para o pecado vai ser muito mais fácil do que o primeiro. E assim sucessivamente. Paulo está dizendo aqui, vocês não entenderam o que significa o sacrifício de Jesus Cristo. Porque se vocês tivessem entendido, vocês não estariam fazendo as mesmas coisas, vocês não estariam nos mesmos pecados. A desculpa era a seguinte, Paulo, não se preocupa com essas coisas não, porque o nosso Deus é espírito, e o que nós fazemos na carne não consta, não pesa para o espírito. E Paulo diz, vocês estão completamente enganados, porque nós somos espírito, mas o que precisa da salvação é a alma, são os desejos, porque a carne é simplesmente o meio de locomoção do pecado. Quem está entendendo a palavra? Diga amém. O seu desejo de pecar, o meu desejo de pecar, ele tem que ser podado todos os dias pela manhã. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Devocional. Você tem que ter um momento de devocional com Deus antes de sair para o seu trabalho, antes de sair de casa. Cada um de nós tem que dar conta de si mesmo. A salvação é individual. Então, a partir do momento que eu busco o Senhor, eu entrego para o Senhor a primícia do meu dia. O que é isso, pastor? É entregar os meus primeiros 15 minutos, meia hora, para ler a palavra de Deus, meditar, conversar com o Espírito Santo, conversar e pedir para que Ele acompanhe a minha vida, acompanhe a minha esposa, cubra os meus filhos com o sangue do Cordeiro, para que Ele não deixe nenhum homem mau cruzar o nosso caminho. Você faz esse tipo de oração de manhã? Para que Ele tire do nosso caminho todo tipo de mal espiritual ou natural. Para aquelas pessoas que não vão acrescentar, para que elas possam ser retiradas, ou nos fortaleça para que nós possamos contaminá-las, contagiá-las com o amor de Cristo. Porque, como eu disse, nós devemos ser Cristo lá no nosso trabalho. Pastor, mas não é fácil. É claro que não é fácil. Porque o nosso mestre, ele teve que dar a própria vida dele para que isso pudesse ser feito. Para que o projeto pudesse ser concluído. Ou você acha que foi fácil virar para Deus, olhar para o céu e dizer, está consumado. Minutos antes, meu pai, onde é que o senhor está? Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Mas Jesus, em momento nenhum, ele olhou para trás. Em momento nenhum ele desistiu. Ele só olhava para frente. Ele só olhava para a cruz. Porque na cruz estava o meu rosto e o seu rosto ali. Ele não podia desistir. Pastor, mas ele era Deus. Não, você está enganado. Ali ele era 100% homem. Sentia as dores da mesma forma que eu sinto que você sente.
Sabe quando você está descascando uma laranja, a faca, de repente, ela escapa e dá um cortezinho de nada no seu dedo? Aí você, poxa vida, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, abre a torneira, vai lavar o sanguinho, aquela dor incrível. Jesus sentia isso também. Só que Jesus, ele foi provado de uma maneira muito mais cruel. A maneira que a gente lê hoje na palavra de Deus, ela é um texto que não traz a riqueza dos detalhes do sofrimento de Jesus. Hoje, como é dia de Santa Ceia, o Senhor me impeliu a essa palavra, para que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. O ministério de Jesus não causou mal a ninguém, você já parou para pensar nisso? A única coisa que Jesus veio fazer aqui foi nos abençoar. Jesus veio para resgatar as nossas vidas. Jesus veio para trazer vida para aquele que estava morto. Como foi pregado a semana passada. Pastor, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que ele, mas eu não estou vendo isso. Como não? Uma pessoa que estava completamente morta espiritualmente, completamente afastada de Deus. Aí você apresenta Jesus para ela, o que você acha que acontece? O que você não sabe é que ela renasce para a vida eterna. Ao levantar as mãos e aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu nem gosto muito do termo receber. Aliás, aceitar. Você aceita Jesus? Não, porque a pessoa ela pode aceitar por canseira. Ah, deixa eu aceitar logo isso aqui para acabar essa conversa. O termo correto é receber. Receber Jesus dentro de mim. Eu estou recebendo. Ele passa a ser hóspede dentro de mim. O Espírito Santo passa a morar dentro de mim. Talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha ido ao terceiro céu para captar essa verdade do reino. Que nós somos o templo do Espírito de Deus. E o templo do Espírito do Santo, se você não sabe, talvez você não tenha lido os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O templo do Senhor, ele era um templo santo, um templo puro. Ele era purificado todos os dias. Essa purificação é a santidade, representa a santidade que nós, como templo, devemos buscar. Devemos buscar a renovação da nossa mente em primeiro lugar. Porque renovando a nossa mente, a gente consegue renovar todas as outras coisas. Tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui. Para que eu me torne uma pessoa espiritual, eu tenho que entender na carne o sacrifício de Jesus. É impossível uma pessoa se tornar espiritual se ela não entender na carne, de uma maneira que qualquer um pode entender, aquilo que Jesus fez. E a partir do momento que eu entendo aquilo que Jesus fez, ele começa a se revelar mais e com mais profundidade e me leva cada vez mais para próximo dele. E quando ele faz isso, eu vou me tornando cada vez mais espiritual. Eu consigo entender Efésios 6 com mais tranquilidade, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades que habitam nas regiões celestiais. Quando eu olho para uma pessoa difícil de lidar e vejo que não é ela que está falando, na verdade ela está sendo usada pelo inimigo para testar aquilo que nós sabemos e colocamos em prática a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Ou você acha que é o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente que está realmente pegando no seu pé? Ou você acha que é aquele abençoado do seu chefe que está pegando no seu pé? Não. Aquilo é um teste para ver se você está sendo de verdade uma pessoa transformada ou é só mais um hipócrita por aí. Como é que você quer ser chamado por Jesus Cristo? De religioso? Religioso é aquele que está toda quarta-feira, todo domingo na igreja, no culto. Aquele que vem nos cursos, mulher única. Vencedores jamais desistem, nunca desistem, homem ao máximo, teologia, sabe tudo da letra Logos, mas é a rema. E a palavra de Deus revelada dentro de você, que te constrange, que te deixa envergonhado no dia de Santa Ceia, olhar para os últimos 30 dias e dizer para Jesus, poxa Jesus, pequei de novo, mas eu estou aqui, mais uma vez, para te pedir perdão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque não é fácil, mas eu reconheço o meu erro, eu reconheço que eu preciso de mudança, e a partir de agora eu me posiciono
de verdade como homem de Deus, como mulher de Deus, eu me posiciono diante de Ti. Essa é a parte que eu posso fazer. Olha o homem agora espiritual começando a falar. Essa é a parte que eu posso fazer, Senhor. Mas aquilo que eu não posso, eu te peço, no nome de Jesus. Me muda, me transforma. Porque eu quero atingir a estatura do varão perfeito. Eu quero atingir a estatura de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Me dá mais uma chance. Aí, amanhã cedo você acorda e você toma a consciência que Jesus te deu mais uma chance. O que você vai fazer com essa chance? Jesus quer mudar a sua vida. Jesus precisa mudar a sua vida, transformar a sua vida para que você ajude a levar essa mensagem para outras vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser impactadas. O Senhor tem ministério na sua vida. Pastor, Deus me livre, não quero altar não. Mas quem disse que só existe o altar na igreja? Quantos trabalhos, quanta coisa há para fazer na presença do Senhor, na casa do Senhor? Deus pode te usar com a sua simplicidade, com a sua maneira tranquila de falar, para lá no seu trabalho, você começar a falar de Jesus. Pastor, mas eu tenho vergonha. Então haja como Jesus. Porque não tem como você ter vergonha de abrir uma Bíblia e começar a ler na frente de todo mundo. Não é possível. Eu não consigo entender uma pessoa que não tenha coragem de impactar a vida das outras pessoas caladinha, sem precisar de falar nada, simplesmente por abrir a palavra de Deus e começar a buscar a presença de Deus. Num horário de almoço, num descanso. O que você está fazendo? Estou lendo a palavra de Deus. Ah, mas você acredita nisso? Eu creio. E olha profundamente nos olhos dele. Não precisa dizer mais nada, eu creio. Ela vai ficar sem graça. Porque espiritualmente é o Espírito Santo que vai estar falando por você. Isso vai impactar tanta pessoa, pode até começar a querer rir da sua cara. Só você ficar sério e olhando nos olhos da pessoa. A pessoa vai ficar sem graça, ela já vai olhar para baixo, aí a risadinha já não vai estar mais tão engraçada. Porque no fundo as pessoas sabem que esta palavra, ela é verdadeira. Ela é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, que separa juntas de medulas o natural do sobrenatural. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Te convido a ficar de pé nesse momento. Abra sua Bíblia, se for possível. Se não, apenas acompanhe comigo a partir do verso 23. Paulo continua dizendo. Paulo agora começa a se revelar para o povo as maravilhas do sobrenatural. Paulo é muito como Jesus. Jesus falava de coisas sobrenaturais e a maioria das pessoas, ele falava de coisas sobrenaturais falando de coisas naturais. Olha como Jesus é sábio, como Jesus é incrível. Jesus falava de coisas simples do dia a dia, Jonas. Mas na verdade, ele estava falando sobre revelações do reino dele. Estava falando de coisas que a maioria das pessoas não entendiam. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor pregou aquele dia lá na igreja e tudo, mas eu não entendi nada que o senhor falou. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Essa semana aconteceu isso, isso e aquilo, e aquela palavra que o senhor pregou lá atrás só fez sentido para mim hoje, essa semana. Louva a Deus pela sua vida, que Deus continue te usando poderosamente. É justamente disso que falava Jesus. Ele falava, as pessoas não entendiam. Paulo falava e as pessoas não entendiam. Paulo vai falar de coisas naturais, mas revelando coisas sobrenaturais, coisas do reino, coisas do terceiro céu para as nossas vidas. Ele diz assim no verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: como que uma pessoa sendo traída, sabendo que vai ser traída, como que uma pessoa, na sua consciência natural, na sua sanidade, sabendo que vai ser traída, sabendo que vai ser torturada, sabendo que está indo em direção a uma cruz, é capaz de dar graças? Jesus Cristo, ele fez aquilo que era impossível a nós fazermos. Porque é muito mais fácil, no momento de dificuldade, no momento de dor,
nós amaldiçoarmos pessoas, amaldiçoarmos situações, amaldiçoarmos. Jesus dava graças, ele agradecia. Nós precisamos entender e aprender, e mais que isso, nós precisamos colocar em prática a gratidão. Por isso que, momento de dízimos e ofertas, eu sempre falo, há algumas pessoas que não entendem, mas o Espírito Santo está me dando revelações, ele está me capacitando e eu estou passando isso para a igreja. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós falamos de coisas muito mais altas do que simplesmente dinheiro. Existem ministérios que não pregam dízimos e ofertas, porque acha que está explorando o povo. Deus quer abençoar, Deus quer fazer com que haja multiplicação, abundância e transbordo na vida das pessoas por meio da honra, da gratidão, da fé. Honra, gratidão, fé. E as pessoas acham que a gente está falando de dinheiro. Jesus sempre fala de coisas espirituais usando coisas naturais. Jesus, então, ele deu graças por aquele momento. Ele deu graças por haver um alimento. E disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Antigamente, na velha aliança, era necessário a morte de animais. Jesus está dizendo assim, a partir de hoje, a aliança ela é refeita sobre um sangue puro e verdadeiro. A aliança única, eficiente. E não há necessidade de se matar mais animais, porque o sangue do justo está sendo derramado pelo sangue do injusto. Pastor, mas nesse nível que o senhor estava falando aí de santidade, eu nunca vou conseguir chegar assim? Isso mostra que você continua sendo humano. Mas eu falo de transformação e arrependimento. Você tem que tomar consciência que o pecado, ele machuca alguém. Alguém se machucou pelo meu pecado. Alguém se machucou por minha culpa. Vou continuar machucando? Eu vou continuar causando dor em Jesus? Eu vou continuar causando esse incômodo que faz o Espírito Santo chorar? Por falta de arrependimento, por falta de transformação, por falta de posicionamento? Eu vou continuar, será que todo mês eu vou estar pedindo o mesmo perdão para Jesus? Por causa das mesmas coisas? Será que eu não entendi? Jesus falando assim, vá, seus pecados estão perdoados, mas não peca mais. Pode até haver outros pecados que hoje você não faz, você venha cometer no futuro. A palavra de Deus diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Significa que cada um de nós vai pecar de novo. Mas a gente tem que buscar o arrependimento. Pessoa que não se arrepende, ela não está convertida. Rapidamente, as pessoas dizem, alguns dizem assim, salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. Outras pessoas dizem assim, quê? Salvo pela graça. Salvo pela graça. Outras pessoas dizem assim, salvação se perde. Mas, deixa eu te esclarecer nessa noite de Santa Ceia, salvação não se perde. A questão não é sobre a salvação, porque a salvação vem de Deus e ela é perfeita. A pergunta correta é, quem é salvo? Será que eu estou salvo? Uma vez salvo, sempre salvo, eu creio nisso. Mas a pergunta é, eu estou salvo? Pastor, eu não sei responder isso. Preste atenção. Se você não foi impactado pela cruz, não adiantou nada você levantar a mãozinha e dizer, Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, me salva. Escreve meu nome no livro da vida. Se esse ato não gerou transformação, se o batismo não gerou transformação, se você não fica envergonhado do pecado, se o pecado não te causa uma dor tremenda dentro de você, uma vontade enorme de se ajoelhar e pedir perdão para o Senhor Jesus, você não está salvo. Não é agora que você perdeu a salvação, não. Você nunca foi salvo. Se o pecado não te dá vergonha, não dá vontade de chorar, você não está salvo. Não caia nessa onda que as pessoas estão dizendo por aí.
né? A super graça, né? Não, Jesus já tá salvo. Importante é você chegar para Jesus e tá tudo certo. Fica perto de Jesus. E o pecado é pecado, é um detalhe. Não. Isso é engano de Satanás e vai levar muita gente para o inferno. Isso é engano de Satanás. O pecado tem que causar dor, tem que causar vergonha e vontade de fazer de novo e fazer bem feito da próxima vez. Amém? Jesus está dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Não precisa mais matar animal, porque ele é feito no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha só a palavra indignamente. Mais uma vez, indignamente é mudar, é simplesmente estar aqui em todo culto e não mudar a minha vida. Não ter uma vida de presença de Deus. Não ter uma vida posicionado em Deus, como homem de Deus que eu sou. Como homem de Deus que você é, como mulher de Deus que você é. Tomar o cálice indignamente é, por opção, continuar no pecado. Eu continuo no pecado, mas vou lá, porque o meu pastor está me vendo. O que o meu pastor vai pensar de mim? O seu pastor não vai pensar de nada de você. Você não me deve nenhum favor. Você não me deve nenhuma satisfação. Foi Jesus que morreu na cruz por você. A minha obrigação aqui é te alertar. A minha obrigação é pregar o evangelho verdadeiro. Não é um evangelho que vai ficar passando a mão no seu pecado e falar: ah, que pecadinho bonitinho ele. Tem problema não, viu? Jesus é mais na sua vida. Não. Aqui a minha função é te mostrar que o pecado leva o homem para o inferno. Porque quando o Senhor me perguntar: e sobre a vida dessa pessoa aqui? Não, Senhor, eu preguei. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir. O senhor vai ver no culto, ele estava lá, ele recebeu. Olha só, outro culto. No outro domingo ele estava lá de novo, ele recebeu a palavra. Todo mundo recebeu a mesma palavra. Ele estava cá. Esse sangue não está sobre as minhas mãos. Na grande comissão church a gente fala sobre pecado, sobre arrependimento, sobre transformação de vida. Porque o sangue das suas mãos não vai estar sobre as minhas. Quem entende essa palavra? Amém? Gente, isso é para trazer alegria, hein? Não é para trazer peso sobre a sua vida, não. A palavra do Senhor, ela vem sempre para nos trazer alegria. Por quê? Porque Ele está nos mostrando, nos dando mais um dia de oportunidade para que nós possamos corrigir o nosso caminho e andar no caminho verdadeiro, o caminho da salvação, o caminho da graça que transforma, o caminho da graça que faz com que as pessoas tenham vida em abundância. Amém? Aí Jesus continua dizendo, verso 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Amém?